Khamzat Chimaev enfrentou Gilbert Burns, o durinho, nesse final de semana no UFC 273 e o Chimaev venceu. E agora a discussão é sobre o tal hype dele. Ele realmente é o super-homem ou agora ele não é ninguém porque ele fez uma luta parelha, né? Então é isso que eu vou discutir aqui, mas eu quero dizer pra vocês que eu vou trazer também o favoritismo dele para 3 possíveis lutas que já tem nas bolsas de apostas. Então dá pra gente saber a temperatura global desse hype, né? Eu falo global porque é o mundo inteiro apostando nessas bolsas, né? Bom, então vamos lá, começando do começo, né? O Chimaev era o 11º do ranking, venceu o durinho que era o 2º, isso vai refletir ali no ranking do UFC, ainda não tem a atualização, mas claro que o Chimaev vai subir muito nesse ranking. E antes de eu falar os favoritismos, eu quero dizer pra vocês, né, um fato que eu tava observando aqui, é que o Chimaev, ele começou profissionalmente no MMA, só pra gente pontuar, né, em 2018 foi a primeira luta dele, ou seja, ele ainda não completou 5 anos de carreira profissional de MMA, e ele só tem 27 anos, né, ele vai completar 28 no mês que vem. Então assim, o cara vai fazer 28 anos, o cara tem 4 anos de carreira profissional de MMA, vai fazer o 5º ano agora, e ele já venceu o durinho, que é o 2º do ranking do maior evento do mundo, e o durinho que já é um veterano, né, já tem seus 35 anos. Então, não dá pra negar que realmente o cara é diferenciado. Estou dizendo aqui que ele é o super-homem, que ele vai ganhar de todo mundo? Não estou dizendo isso. Mas a gente também não pode ser extremista de negar, como tem muita gente querendo negar que o cara é diferenciado, né? Isso não dá. Até o Dana White falou isso. Falou, meu, se você não acha que o Chimaev é um cara diferenciado, de alto nível, você tá maluco. Então, pontuado isso, que ele tem nível de top 5, afinal de contas ele venceu o top 2, vamos aqui pontuar o resto das questões, né? Então, começando com Chimaev e Leon Edwards. Leon Edwards que deve ser o próximo adversário do Kamaru Usman, como já foi dito, né, pelo próprio Dana White, etc. O Kamaru Usman já venceu o Leon Edwards, mas será revanche. Leon Edwards tem esse direito porque ele vem de uma sequência de vitórias muito boa, é um cara muito bom, mas mesmo sendo um cara muito bom, na minha opinião, né, o Leon Edwards é um cara muito bom, ele é zebra contra o Chimaev, né? As bolsas colocam, caso essa luta acontecesse, né, o Chimaev com 72% de favoritismo. Eu concordo. Com o favoritismo, acho que até dá pra concordar. Talvez até ache o Chimaev favorito, mas eu não acho que é 72%. Acho que tá um pouquinho mais. Agora, próxima luta, que é a mais provável de todas. Chimaev contra Colby Covington. É a mais provável porque o próprio Dana White disse isso e eu acho que é uma luta interessante pra gente já saber, né, se o Chimaev pode disputar o cinturão direto. Muita gente cogitava aí, né, se ele vencesse o durinho, dele ir direto pro cinturão, e eu já tinha dado a minha opinião, né, que se ele vencesse bem o durinho, nocauteasse, despachasse o durinho, provavelmente o hype ia continuar muito grande e ele ia disputar o cinturão direto, mas agora eu acho que a luta com o Colby Covington faz todo sentido, né? Se o Chimaev roubar a posição do durinho no ranking, ficar em segundo, seria o segundo contra o primeiro. Mas, não sei, né? Talvez o Chimaev fique ali em terceiro ou em quarto, enfim, não sei. Mas, de qualquer jeito, o confronto com o Colby Covington faz sentido. E nas bolsas, o Chimaev é zebra, né? O favorito é o Colby Covington com 55%. É um leve favorito, mas é. E aqui eu já começo a ficar um pouco mais na dúvida, né? Eu, antes da luta com o durinho, tava mais difícil ainda, né? De colocar aí o palpite. Eu falei na live que talvez o Chimaev fosse levemente favorito contra o Colby por conta da diferença do tamanho, né? A altura, o peso, a força e tal. Mas realmente ainda é difícil. Eu ainda não tenho certeza do meu palpite. Então não dá pra dizer se eu concordo ou discordo. O que eu concordo é com a pequena margem, né? 55-45. Independente do lado, eu acho que tá certo. Então aqui a gente já consegue ter a noção do tal hype, né? O hype agora, segundo as bolsas, tá onde? Tá ali no nível, né, de Chimaev com o Colby Covington, que é o topo da categoria, né? Que é um cara que tá ali em cima, disputou o cinturão mais de uma vez e tal. Então tá mais ou menos aí. Chimaev não é esse monstro todo mais, porque não está como favorito contra o próprio Colby Covington. Então tá acima de muitos, mas ainda não tá acima de todos, né? Acho que é mais ou menos isso. E na próxima luta que a gente tem aqui nas bolsas é o Chimaev contra o próprio campeão da categoria, Kamaru Usman. E o Chimaev não é favorito também. Ele tem a mesma proporção, inclusive, do que contra o Colby Covington. O Kamaru Usman aparece com 55%. É exatamente a mesma coisa do que contra o Colby Covington. E aqui eu tenho um pouco mais de certeza. Aqui eu concordo mais. Eu realmente acho, falei isso no vídeo de resultado, que o Usman é levemente favorito contra o Chimaev. E sim, eu acho levemente. Não vou falar que o Usman, não, o Usman é 70%, é 80%. Não acho que é tudo isso. Acho que o Chimaev realmente tem alguns riscos. De novo, o que eu mais pontuo é a questão da idade, altura, peso, envergadura. E eu acho que
com os pontos específicos que ele viu que ele errou contra o Durinho, eu acho que ele vai corrigir, né, e vai melhorar. Lembrando, a gente teve vários outros atletas excelentes que tiveram dificuldades em algumas lutas e evoluíram depois disso, campeões. Então não dá pra falar só porque o cara teve dificuldade nessa luta, logo ele vai ter dificuldade contra todos os outros e tal. Não, os lutadores evoluem, né? E eu acho que o Chimaev é um cara desse, é um cara que percebeu que teve algumas dificuldades, já assumiu alguns erros da luta ali, né? Falou que foi muito apressado no primeiro round, quis botar muita pressão pra nocautear logo e tal, pra impressionar, né? E acabou não se dando muito bem com isso. E outros pontos, né? Eu vi muita gente citando o condicionamento físico, né? Ele não tem gás, ele cansou e numa luta de 5 rounds, blá. Gente, luta de 3 rounds, o cara trabalha pra lutar os 3 rounds. Então ele administra o gás pra dentro dos 3 rounds. Vocês acham que numa luta de 5 rounds, ele e o Durinho, que o Durinho também imprimiu o mesmo ritmo e também cansou igual, vocês acham que eles lutariam mais ou menos daquela forma, administrando gás daquele jeito, né? O Durinho, inclusive, contra o Kamaru, errou nesse ponto. Ele explodiu demais no começo e acabou cansando muito rápido. Então, dosar o gás faz parte da experiência do atleta, da inteligência, do plano de jogo. Inclusive o Chimaev tomou uma carcada do corner dele porque ele fez aquilo no primeiro round, porque ele colocou uma pressão, gastou uma energia desnecessária e mesmo assim ele conseguiu ter gás para terminar os 3 rounds e inclusive aparentemente estava até com mais gás que o Durinho ali no terceiro round. Então eu não acho que esse ponto do condicionamento físico ficou evidente de que 5 rounds ele não aguenta ou de que o Colby e o Kamaru tem muito mais gás que ele. Eu acho que a luta de 3 rounds, os caras vão gastar o gás conforme os 3 rounds e na luta de 5 vai gastar conforme 5. A gente tem vários exemplos disso. A gente tem o próprio Paulo Costa, o Borrachinha, que muito se falou do gás dele, porque em lutas de 3 rounds ali, contra o Romero, por exemplo, no terceiro round ele estava muito cansado. Essa era uma dúvida que eu mesmo tinha. Mas quando ele lutou ali por mais tempo, a gente viu que ele conseguiu administrar o gás e lutar a luta inteira. Então, tudo vai do que o cara tem ali. Se o cara sabe que ele vai lutar 3, quando começa o terceiro, o cara vai lá e vai pisar no acelerador e vai gastar o gás. Agora, se tem 5 rounds, o cara não vai pisar no acelerador logo de cara, pelo menos não a maioria deles, às vezes os caras erram, né? Mas o cara não vai pisar no acelerador no primeiro e no segundo round, o cara vai dar uma conservada porque ele sabe que tem mais luta ali. Então, eu acho que é mais da administração ali do gás, né? E não necessariamente do, não, provou que não tem gás, já era, acabou, né? Eu não acho que é mais ou menos assim. Então, basicamente, dos 3 favoritismos aqui que eu trouxe das bolsas, contra o Leon Edwards, eu acho assim o Chimaev levemente favorito, não concordo com a proporção das bolsas, que colocam ele como muito favorito. Eu acho o Leon Edwards um cara perigoso, bom, completo, então pode até ser zebra, pode, mas não tudo isso. Contra o Kamaru e Covington eu concordo aí com o Kamaru, eu acho que o Kamaru realmente é favorito 55-45, e o Colby eu tenho um pouco mais de dúvida ali, principalmente porque o Chimaev mostrou que com os golpes retos e na distância, ele mostrou contra o Durinho que ele é muito bom na trocação, tem realmente golpes pesados, é perigoso, e o Durinho, ele tem bons golpes, bons contra-golpes inclusive, aqueles mata-cobras e tal, golpes extremamente pesados, e ele conecta bem. Eu não sei se o Covington teria essa pressão nos golpes pra machucar e fazer o Chimaev sentir como ele sentiu contra o Durinho. Eu acho que o Durinho tem mais punch, só que o Covington, por outro lado, tem mais volume. Só que eu não acho que o volume do Covington e o estilo de trocação dele é tão eficiente contra o Chimaev, porque o Covington não usa tanto tão bem, né? Esses golpes curtos como o Durinho ou esses mata-cobras e tal, esses golpes de encontro. O Covington é um cara que tem uma trocação pior um pouco, na minha opinião, só que é mais volume. Então é um negócio que sufoca mais. Ele vai ficar batendo mais, só que é mais golpe reto, um chute ou outro. Não tem muito essa habilidade dos golpes de encontro e pesados, esses mata-cobra pra chacoalhar e tal. Seria mais no volume, só que aí o Chimaev teria essa vantagem da distância. Então é realmente um pouco mais complicado. Tem o wrestling excelente do Colby Covington, só que do outro lado também tem um wrestling excelente do Chimaev. Lembrando que o Chimaev competiu no wrestling até mais de 90 quilos. Então talvez, mesmo o Colby Covington sendo mais técnico até, melhor até no wrestling, talvez, né, não tenho como dizer isso, mas talvez essa diferença de peso faça a diferença, porque o Covington já, ele mesmo falou que ele é pequeno para 7-7, né, então fica aí essa questão, esse problema, talvez o Covington precise de mais energia, de mais força, de mais gás para poder equiparar aí essa diferença de tamanho e de força, e aí acabe complicando, né, entendeu? Então assim, o que eu tô querendo dizer é, o Covington às vezes pode
pode ter mais gás, só que a diferença de força vai fazer com que ele seja obrigado a gastar um pouco mais de gás para equilibrar ali, e aí isso acabe custando. Então, assim, é realmente uma luta parelha. Como as bolsas colocam, eu acho que é mais ou menos isso, a questão do hype do Chimaev. Ele é bom, está no nível do top 5, mas para mim ainda não é favorito contra o Usman, e contra o Covington ainda é discutível. Então, se vocês queriam saber mais ou menos onde o Chimaev ficou depois de vencer o Durinho, é mais ou menos por aí. Ele ficou no nível dos 2, 3 caras que estão lá em cima do ranking. Na verdade, do top 5 ali, né? Ele tá no nível do top 5. É isso. Esse é o nível do Chimaev atualmente. Não é o cara que certeza vai ser campeão, não é certeza que vai ser campeão das outras categorias, mas também já é uma certeza de que ele não tá no nível do top 6, 7, 8 para trás. Ele tá realmente acima. É diferenciado. Mas, como eu disse no começo do vídeo, ele só tem 27 anos e só aí 4 vai fazer agora 5 anos de carreira. Então, qual o futuro desse cara? Se com 4 ou 5 anos de carreira profissional e só 27 anos, onde esse cara vai chegar? Até se aposentar. Esse é o ponto. Então é isso, né? Comenta aí embaixo a sua opinião, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!